naquele momento, para fazer o processo paritário, para concluir, para unificar os três segmentos. Nós estamos vivendo a mesma situação, me parece que nós estamos vivendo a mesma situação. Hoje nós temos a direção do Sintus com esse processo histórico pela paridade, temos o DCE pelo processo histórico da Universal Marabrinão para a paridade, e a DUS com direção, pelo que eu estou entendendo, é posição da direção, e aí vem a pergunta para o professor. A posição da DUS enquanto direção, é pelas paridades. A pergunta é, o que a atual direção da DUS vai fazer para que seja uma posição da categoria e não da direção? Porque nós já vivemos isso. Em outros momentos, eu quero perguntar o que foi que parou. Em outros momentos, nós retomamos esse processo e a DUS, a direção da DUS tinha uma posição, mas não avançava no sentido de ser o conjunto da categoria. Então, a nossa pergunta é reforçando o que a companheira da extensão colocou. Qual é, de fato, e o que a DUS vai fazer para que seja uma posição da categoria, para que a gente seja, de fato, uma posição unitária nesse processo? Obrigada, Zé. Bosco. Eu saúdo a todos com um bom dia, né? E agradeço aí a presença de todos aí, palestrantes aí. Em primeiro lugar, eu queria só... Eu sofri um assédio moral, né? Meu ofício, eu trabalho como contínuo. No setor X lá que eu estava trabalhando, a fulana... Eu não quero citar esse nome professor todo o tempo, não, porque o professor está aí com todo respeito. Mas ela chegou e disse, poxa, eu sou contínuo, meu ofício é entregar correspondência, não é papel não, é entregar documentos, ofícios e etc. Chegou e disse, poxa, fique aí hoje fora pastorando os carros, que vai ter aqui um seminário. Ela foi tão arrogante que se ela chegasse direitinho, mansinho, eu poderia até ter me conquistado. Mas ela me feriu, ela chegou logo e ferindo o meu ofício, né? O meu papel dentro da universidade. Eu só fiz dizer para ela que não ia fazer e voltei para a cinzala aqui, chamado projeto, né? Vocês estão rindo por quê, pessoal? Eu não sou negro, não. Voltei para a cinzala. Professor Clóvis, eu queria até pedir ajuda dos meus pensamentos. Quando eu entrei na universidade, eu entrei por contribuição, por tempo de serviço, não é isso? Por 35 anos, é isso, Almirão? Peço ajuda? Parece que houve aí um mexe na lei, foi isso? Que, além desses 35 anos, aumentou a idade, não foi isso? Ela feriu o acordo, porque no tempo se eu soubesse que ia acontecer isso no futuro que eu estou vivendo hoje, eu poderia ter dito, não, eu não quero trabalhar até 65 anos, a idade? 60? Pronto, eu não quero trabalhar até 60 anos, não. Eu vou ser camelô, que tem outro... Certo, obrigado. Porque tem muitos conhecidos meus aí que são camelô, meu filho, ganham melhor do que eu aqui na universidade, com todo respeito. Mas o que acontece? Feriu a Constituição, não é isso? Desrespeitou. No instante eles inventaram eu não sei se digo uma emenda, porque o trabalhador não se revoltou nisso aí. Há uma brecha para todo mundo entrar. Por exemplo, essa lei poderia vigorar para que, a partir que fosse entrar depois dessa lei. Eu queria que o senhor me desse um esclarecimento sobre isso e ajudasse nos meus pensamentos. Só isso, pessoal. Obrigada, Bosco. Elda. Bom dia a todos. É porque eu fico silenciosamente indignada quando eu chego em algum departamento que a gente vai tentar convencer os companheiros e eles perguntam assim, mas por que mesmo que nós estamos de greve? Por que mesmo que vocês estão de greve?
Eu digo, nós estamos de greve justamente porque os nossos direitos estamos perdendo os nossos direitos. E os 28? E os 47? Eu digo, gente, esses direitos que nós estamos perdendo, é mais importante a conquista dele do que esses 28, do que esses 47, mas sem dinheiro no bolso não dá para conversar. Eu digo, não dá para conversar porque você não quer entender que o que nós escutamos aqui dos palestrantes, cada um representando um segmento da nossa universidade, é justamente isso que eu acho. Estamos perdendo nossos direitos e os nossos companheiros que não vêm para a luta não querem entender isso. E a gente fica indignado e tem que voltar a tentar convencer novamente esses servidores para vir até aqui. A questão da paridade também é um problema sério, porque não tem vontade política. Nós só discutimos isso quando está perto da eleição para reitor. Aí esquecemos totalmente e não damos continuidade de jeito nenhum. Então, eu acho que nós também não temos vontade também de luta nesse sentido. Mas quando eu escuto o que eu escutei hoje aqui, o que eu escuto nas palestras, principalmente quando o doutor Clóvis está falando, me dá esperança de que alguma coisa vai mudar. Porque eu já estou perto de me aposentar, alguns já estão aposentados, e eu fico triste porque o que eu escuto, o que eu fico indignada, é dos companheiros jovens que estão entrando aqui e que já estão entrando sem esperança. E aí, como é que fica? Precisamos tentar colocar na cabeça dessas pessoas que precisamos lutar, que precisamos acreditar que vai mudar. Porque tem pessoas que falam assim, quem manda é os professores e nada vai mudar se a vontade deles não prevalecer. E não podemos acreditar nisso de jeito nenhum. Só isso, obrigada. Obrigada, Elda. Fernando. Só corrigindo, 2 segundos. Pessoal, eu peço desculpa quando eu falei que não sou negro, mas não é só negro que vai para a senzala não, viu? Só isso. Branco também vai. Fernando. A escravidão... Companheiro, bom dia a todos. Eu não gosto muito de falar, mas hoje eu me senti com uma falta de falar. Porque nós estamos sendo discriminados sempre dentro dessa universidade. Eu estou há 30 anos lá no almoxerifado. Aí é tanto que eu chego dentro. Por que nós fazemos curso aqui dentro da universidade? A universidade chega, procura fazer a gente fazer o curso. Quando a gente termina o curso, nós ficamos desvalorizados, eles não procuram a gente incentivar em nada. Aí nós vamos ficar só olhando, que a universidade tem a autoridade para mandar e desfazer. Agora, quando um professor faz um curso, termina, ela valoriza, manda para o exterior, manda não sei para onde. O próprio companheiro que disse, os estudantes, eles botam o estudante para ficar no nosso lugar, botam para a gente ficar, como diz, estimulado. Nós temos que fazer alguma coisa, temos que procurar também. E também como essa paridade, como a gente diz, que nós estamos lutando essa paridade um bocado de tempo. A gente viu que a paridade de 20 sempre é 30% do professor, 30% do estudante e nós servidor 15%. Nós temos, como diz, fazer ela, como foi dito aqui, ela estudar bem direitinho, procurar ver qual o perímetro mais fácil que a gente poder fazer para chegar um denominador comum para ficar todo mundo por igual, porque não dá para a gente ficar todo tempo essa briga, que a gente já vem com o tempo. E queria também que quando chegasse aqui a nossa Assembleia, nós não tivéssemos aquela briga que nós estamos tendo todo tempo aqui, uma briga, temos picuinho, não vamos não. Agora que é a hora, como o doutor Cláudio disse, agora que diz que se nós somos servidores, nós sabemos o que nós deveríamos fazer, sabemos como é que nós devemos fazer, então não vamos juntar, pedir àqueles que estão lá em cima no gabinete ou nos cantos, que venham também. Porque eles sabem que quando a gente chegar para a gente pegar a valorização da gente e pegar o hora do aumento, vai ser na nossa luta que eles vão pegar também. Então que eles venham para cá. Só isso. Obrigada, Fernando. Francisca Maria. Bom,
Bom dia, companheiras e companheiros. Cadê o Fernando? Eu acho, Fernando, que a sua fala foi bastante prudente, então a gente tem que começar com o GT Democratização aqui entre nós mesmos. Porque nós é quem estamos precisando do GT Democratização aqui, Sintufs. Mas assim, gente, eu acho que a Lourdes foi extremamente feliz na fala dela, quando ela coloca que o reitor está mal assessorado. Primeiro, ele nos coloca que não sabe a pauta que a FASUBRA apresentou ao governo. Não sabe o que foi atendido e não sabe o que falta atender. A federação teve agora recente com ele, repete a fala. Só que a federação já tinha entregue a pauta. E o que ela disse agora? Nós vamos mandar novamente. Então, aquela fala dele de dizer que não sabia do que se tratava não é verdade. Então, a luta está extremamente correta. A outra coisa, quando ele fala na eleição paritária, como ele nos disse, como eu vou fazer? Desconheço como fazer isso. Agora, se as três entidades me mandarem um documento, eu levo e apresento no Conselho Universitário. Mais uma vez, a Lourdes está correta. Ele desconhece a história da universidade, que ele é professor e hoje ele é reitor. Porque o Zé fez um resgate aqui na minha frente. Na minha frente que eu estou dizendo é porque eu ia falar disso, aí o Zé veio aqui. Sobre a eleição que já aconteceu aqui, paritária nessa universidade, que nós o elegemos, o reitor dessa universidade. Foi um dos momentos mais bonitos da democracia da Universidade Federal do Ceará, da qual eu participei e tenho orgulho disso. E outros companheiros aqui, que conhecem a história da universidade, que conhecem a história do movimento sindical e que vivenciou esse momento da democracia. E que ele foi rasgado quando o Conselho Universitário mandou a lista tríplice e mandou encabeçando o então interventor, porque para nós ele foi um interventor. Então, ele precisa conhecer a história para poder dar resposta ao movimento sindical. Como autoritariamente ele não quer dar resposta positiva, ele desconhece tudo. Em relação à autonomia, o artigo 207 da Constituição diz que as universidades têm autonomia didático, científico, administrativo e financeiro. Está lá. E nós nos baseamos nisso. É porque está na Constituição. O grande problema, companheiros, é que essa autonomia, ela só é usada quando é em benefício de. Quando é para nós, para nos dar o direito, não tem autonomia. Aí não tem, a universidade não tem autonomia. A universidade não tem autonomia para nos dar as 30 horas. A universidade não tem autonomia para dizer que nós não vamos ter ponto eletrônico. A universidade não tem autonomia para que a gente possa deliberar pelos chefes imediatos que está lá na ponta. Porque a questão de eleição paritária, companheiros, não é só aqui para reitor, não. Passa por chefes de faculdades, centros e departamentos, que muitas vezes são eleitos dentro de uma sala cheia de docente. E nós somos desrespeitados, porque nós também somos cabeça pensantes dessa universidade, ou não somos? Eu já ouvi de um professor do meu departamento, sou da FOI. Eu já ouvi de um professor do meu departamento o que querem vocês tendo assento nos fóruns de deliberações. As cabeças pensantes da universidade somos nós, professores. E eu disse para ele, eu prefiro ser uma técnica administrativa com a minha cabeça pensante do que ser um professor como você com a sua cabeça pensante. O grande problema também é que a gente luta pela eleição paritária. Só que, entre nós, não é só os que têm cargo não, como disse aqui a companheira. Votam, fazem campanha, vestem a blusa. Nunca esqueço numa assembleia aqui nesse pátio, a gente contra a eleição para reitor, paridade e companheiros aqui vestindo a camisa do candidato então na época. E aí, companheiros, para a gente fazer a discussão ampla, convencer a companheirada, precisamos primeiro nós estarmos convencidos e assumirmos o nosso papel enquanto liderança, enquanto direção do movimento. Porque se nós, enquanto liderança, direção do movimento, não temos posturas coesas, firmes, decentes,
vamos exigir que a nossa categoria tenha. Como? E aí, sinceramente, companheiros, eu faço minhas as palavras do Zé Maria, direcionada à DUFSE. Nós fizemos um ato antes de ontem, debaixo de uma chuva. Fechamos a rua, um ato conjunto. Distribuímos uma nota conjunta. A DUFSE não estava presente. Temos essa questão da paridade. A DUFSE vem aqui hoje e diz que defende a paridade. E aí eu acho que nós temos que construir isso junto e defender isso junto. Mas a DUFSE está respondendo enquanto diretoria ou pela base? Porque pelo que eu conheço dos professores da universidade, existe uma estrutura de poder. E essa estrutura de poder eles não abrem mão. Eles têm uma invisibilidade social em relação a nós. Eles não são funcionários públicos. Eles são uma castra acima de nós. E que acham que nós somos serviçais deles. Obrigada, Francisca. Keila. Bom dia mais uma vez, companheiros e companheiras. Eu quero parabenizar o Comando Local de Greve por essa iniciativa de fazer esse debate que enriqueceu demais para aqueles que estão aqui e para aqueles que vão ver depois o vídeo. Eu não sei se está passando ao vivo, mas nós vamos compartilhar no site do Situfse, porque são esses debates que vão acabar com essa cultura serviçal que tem hoje na universidade. Uma cultura muito ruim que vem desde a época da ditadura. Nós somos considerados servidores e outra parte de trabalhadores não são considerados. Mas eu acredito que nós já avançamos muito nessa questão. E muitas vezes nós temos os nossos professores e parceiros conosco nessa luta. E esse momento é um momento também de agregar mais ainda a DUFSE, DCE e Situfse, para que nós possamos realmente na prática organizar a comunidade universitária em torno da democratização em todos os níveis da UFC. E essa greve, ela está abrindo esse canal mais ainda de diálogo, de debate, para que nós possamos avançar na questão da democracia. Como o companheiro Zé Maria colocou aqui, eu também participei dessa luta na época das eleições paritárias. Foi uma luta linda da universidade. E quando o interventor Albuquerque assumiu a reitoria, nós estávamos inclusive na direção do Situfse, eu estava na FASUBRA. Nós nunca reconhecemos ele como reitor, só reconhecemos como interventor. Porque o que aconteceu na universidade naquela época foi realmente uma intervenção do governo que botou de goela abaixo um reitor que a comunidade universitária não reconhecia. Inclusive, havendo na época um racha entre os docentes que também tinham participado daquela eleição paritária e que não concordavam com a intervenção naquele momento na universidade. Então, foi um momento lindo e nós precisamos resgatar isso na universidade. Então, eu acho que esse debate ele vai estar contribuindo para isso. Autonomia para quem e para que essa autonomia? Tem autonomia na hora de fechar, aderir, fechar o acordo de adesão à EBSER, que é totalmente condicional. Aí a reitoria diz, não, se não fechar, se não aderir à EBSER, não tem verba do REUF. Aí você abre o site do MEC e você vê lá, verba para os hospitais universitários, liberada pelo REUF, para os hospitais que aderiram à EBSER e para os hospitais que não aderiram à EBSER. Então isso é papo. E nós não vamos engolir essa papinha. Porque nós sabemos que inclusive é inconstitucional. Como nós estávamos discutindo a EBSER com o nosso doutor Clóvis. E ele disse, olha gente, isso não existe. Verba para a saúde pública, para os hospitais públicos é constitucional. Se tem verba para o hospital que aderiu à EBSER, tem verba para o que não aderiu. E pode entrar lá no site que você vai ver 100 milhões de reais liberados para os hospitais que não aderiram à EBSER e outros milhões para os que aderiram. Então a autonomia na hora
só para beneficiar alguns em detrimento de outros. E não é essa autonomia que nós queremos. A FASUBRA não aceitou a proposta do governo de paridade, porque o governo vinculava a questão da paridade à lei orgânica de autonomia que a ANDIF está protocolou no Congresso. Essa lei de autonomia, ela não nos interessa, essa lei orgânica, porque quando fala na paridade, quando fala nas eleições, ela não garante as eleições paritárias. A lei orgânica que a ANDIF está querendo aprovar. Então, para concluir, o governo vinculava isso. Então nós queremos discutir sim, e eu acredito que esse debate é esse pontapé para que a gente possa acelerar esse processo e tirar um documento conjunto das três entidades para começar efetivamente essa discussão. E aí eu acredito sim que a DUFSE hoje tem uma posição da diretoria. E eu acredito que os companheiros da DUFSE saberão muito bem conduzir essa luta com os docentes, para que saia dos docentes essa bandeira de luta da paridade, que eles abracem essa bandeira. E eu acredito que essa direção que foi eleita com essa bandeira, ela vai saber muito bem encaminhar a luta dos docentes. E aí se juntar conosco e com os estudantes, que já temos essa bandeira de luta já aprovada no nosso Congresso. E para concluir mesmo, essa diretoria eleita, ela tem esse perfil de acreditar no novo sindicato, um sindicato que realmente debata política, na perspectiva de que a nossa categoria cresça. E eu sei que nós então vamos fazer grandes debates aqui na universidade, com esses auditórios e esse espaço lotado, com a nossa categoria entendendo realmente o papel dela enquanto trabalhador em educação nessa instituição. Muito obrigada e parabéns. Obrigada, Keila. Obrigada a todos os oradores. A palavra agora ficará num tempo de 3 minutos para cada palestrante e mais 1 minuto para suas considerações finais, ok? Por uma questão do tempo aqui, que eu acredito que todos já estejam também com fome. Ao final, faremos os encaminhamentos desse belíssimo tema, né? Dessa palestra aqui, que é só um pontapé inicial, é um resgate, né? Na realidade é um resgate pela complexidade, pela relevância desse tema aqui, para que a gente possa encaminhar novos encaminhamentos, para que possamos, dentro desse período também de luta, trazer uma perspectiva de vitória. Pronto, vamos começar aqui com a DUFSE. Professor Frank. Bom dia, pessoal. Quase boa tarde, né? O dia já está terminando. Queria agradecer, início eu não tive a ocasião de fazê-lo, porque o André foi que estava aqui presente, eu estou apenas representando, dado que ele teve que se ausentar. Queria agradecer, de qualquer maneira, o convite que nos foi feito, né, na mesa, né, de estar presente, né, nessa Assembleia, com todos os 3 segmentos dessas boas palestras que foram feitas aqui. Essa que o Dr. Clóvis falou sobre a relação entre conhecimento e diploma e título, né? O que o nosso companheiro aqui, estudante, falou sobre a discriminação contra o conhecimento. Muitas vezes eu digo a discriminação, começando por ele, a discriminação muitas vezes não é nem só sobre o conhecimento, né? Muitas vezes até mesmo pela posição que ocupa, que ainda é pior. Mesmo que se fosse pelo conhecimento, o conhecimento ele nada é mais do que, nada é sem a sabedoria. E a sabedoria não se aprende em universidade, não se aprende em escola, se aprende com a vida. Então, feito isso, eu queria procurar responder à questão que foi endereçada à DUFSE. Talvez não seja eu o melhor para responder, embora fazendo parte da diretoria. Eu sou da diretoria de aposentados. E sendo aposentado já há algum tempo, eu não tenho contato muito grande com a categoria há muito tempo, né? Por força agora da nossa eleição, nós estamos mais próximos, nós estamos nos aproximando, né?
Eu queria dizer, com respeito à pergunta que foi feita sobre a paridade, é que é um tanto natural, não é minha posição, entenda o que eu vou dizer aqui, a naturalidade da coisa. É um tanto natural que exista a unanimidade dos estudantes e que exista a unanimidade dos servidores nesse processo de participação. É natural por quê? Porque são eles os mais prejudicados, né? Quer dizer, quem está sendo mais beneficiado, que são os professores desse processo, evidentemente que eles é mais difícil conseguir uma unanimidade. Agora, eu acho que é dever do sindicato procurar resolver esse problema, procurar, como o nosso sindicato é um sindicato baseado, quer dizer, que se orienta pela base. A posição da diretoria não pode ser a posição de toda a classe. Nós temos uma posição na diretoria. Na diretoria nós temos uma posição bem clara sobre esse problema. Agora, é preciso que haja o debate. E o debate, certamente, eu acho que a melhor ocasião é exatamente quando, por ocasião da próxima eleição. E quero dizer, se a coisa também está nesse ponto, quer dizer, se não houve ainda uma discussão, nós temos a nosso favor, o nosso sindicato foi ocupado durante 12 anos por administrações que eram alinhadas com o governo, né? Nós saímos agora, conseguimos sair na semana, quer dizer, né? Foi na semana passada, numa assembleia aqui, foi agora, na assembleia muito bonita, com a presença muito grande de professores, conseguimos nos livrarmos do PROIFES, que era aquele segmento que era alinhado com o governo. Então, nós estamos dentro do processo de construção e esperamos que vocês, né, nos forcem também a isso, quer dizer, não é forçar, nos ajude, né, nos contribua com as solicitações, com as perguntas que foram feitas, né, quer dizer, com esse, muitas vezes até um pouquinho de ataque, né, mas que eu acho que faz parte do debate, não é? Eu acho que isso tem que continuar. Quanto à posição que foi pedido do colega do Andes a respeito da paridade, na verdade eu não posso responder. Primeiro, eu acredito que pela direção do Andes não tem problemas. Mas acontece que ele deve ter o mesmo problema que nós temos e eu repito aqui, nós estamos afastados do Andes desde que o PROIFES assumiu a diretoria, né, que foi colocada há um ano atrás, nós colocamos fora, né, conseguimos ocupar. E hoje, essa semana, no começo da semana,